Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês um desafio de matemática básica para você tentar resolver aqui no canal. Temos aqui, gente, 42 fatorial menos 41 fatorial, tudo isso dividido por 40 fatorial. Existe uma maneira muito simples de resolver, mas também existe a maneira muito complicada de se resolver esse problema. Tente fazer, deixe nos comentários qual é seu palpite e vamos aqui resolver juntos essa questão. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É uma alegria trazer conteúdos de matemática para vocês, tá bom? Se você puder se inscrever, eu fico muito feliz e você vai acompanhar os vídeos que eu trago para vocês todos os dias aqui no canal, beleza? Se você puder curtir esse vídeo, também fortalece muito o meu trabalho e aí vai dizer pro YouTube que o vídeo é legal e vai mostrar para mais gente, beleza? Então deixa aquele like legalzão aí que vai ajudar bastante, tá bom? E vamos resolver essa questão. Vou ensinar vocês a forma mais eficaz de resolver, né, sem desenvolver primeiramente esses fatoriais aqui, porque só de olhar para eles a gente já imagina que seja um número muito grande, né? 40 fatorial, por exemplo, é um número absurdamente grande, tendo em vista que a definição dos fatoriais é a multiplicação de todos os antecessores dele, né, dos menores que ele, até chegar no 1. Então a gente vai usar essa definição a nosso favor para tentar resolver essa questão. Então vamos começar relembrando o que é um fatorial, tá bom? Se eu pegar o fatorial de um número n, ele vai ser descrito dessa maneira aqui. Existe uma fórmula que a gente vai conseguir aplicar em todos os números naturais para poder calcular os seus fatoriais, tá bom? O n fatorial ele começa multiplicando o próprio n, que é o número que está sendo aplicado, essa operação, multiplicado pelo número que vem antes dele, o antecessor, vezes o anterior a esse, né? O antecessor desse, n menos 2, e assim por diante, tá? Ele vai multiplicando até chegar lá no número 1. 2 vezes 1 e acaba, tá? Essa é a definição do fatorial. Essa operação é utilizada muito lá na análise combinatória, né? Na parte de permutações, na parte de anagramas também, né? Um conteúdo bem interessante que é cobrado muito em concurso público, os fatoriais, tá bom? Então, sabendo essa definição, a gente vai avaliar agora algumas coisas interessantes. Essas multiplicações sempre são assim, tá? Vai subtraindo 1 e multiplicando, subtraindo 1 e multiplicando. Vamos pegar um exemplo numérico pequeno para a gente poder calcular? Por exemplo, vamos pegar o 6 fatorial. O 6 fatorial, pessoal, é o seguinte, ele é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Perceba o que eu fiz aqui. Eu peguei o número que estava sendo aplicado e fui multiplicando pelos números, subtraindo sempre 1, tá? Os antecessores de cada um dos números que a gente vai encontrando. 6 subtrai 1, multiplica, subtrai o 1, multiplica, subtrai, multiplica, até chegar no 1, tá? Então aplicamos aqui a nossa definição para o número 6, esse fatorial. Se a gente fizer essa multiplicação, vamos ver quanto que vai dar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 vai ficar 120. 120 vezes 3, 360. E 360 vezes 2, 720. Muito bem, só a título de curiosidade, o 6 fatorial equivale a 720. Já ficou bem grande, né? Tendo em vista que o 6 obteve como resultado 720. Imagina o 40, né? É algo absurdo, gente, de verdade. Vamos pegar um número um pouco menor agora para a gente ver uma coisa. O 5 fatorial. 5 fatorial, por definição, vai começar pelo 5 e vai fazer a mesma coisa que os anteriores. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se a gente fizer as contas, 5 vezes 4, 20, 60, 120. Olha que salto que deu do 5 do fatorial para o 6 fatorial, né? Foi absurdamente grande, né? 6 vezes aqui o maior em relação ao menor. Mas eu listei esses dois fatoriais aqui para a gente perceber que acontece alguma coisa muito interessante dentro dos fatoriais. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para isso, porque é isso que vai nos salvar aqui nessa questão que aparentemente é muito difícil, tá bom? O que acontece aqui, gente? Se a gente olhar para essas multiplicações, o que a gente pode perceber? Olhando no 6 fatorial, a partir do 5, olha que interessante. Temos aqui 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o que a gente acabou de ver que é isso? Olha aqui embaixo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui, pessoal, é o 5 fatorial.
Olha que legal. Então, um fatorial, ele está dentro do outro fatorial. Então, como se fosse uma função recursiva, ele vai utilizando o resultado do anterior e cria um novo resultado a partir daquele, multiplicando um número a mais. Sempre assim, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A gente tem aqui 4 fatorial. E assim por diante. Então, o 5 fatorial, ele é o 4 fatorial vezes 5. O 6 fatorial é o 5 fatorial vezes 6. Inclusive, vamos escrever isso, porque a gente está tentando aqui criar uma fórmula para poder decifrar essa questão, né? Então, olha para você ver. 6 fatorial é igual a 6 vezes 5 fatorial. Certo? A mesma coisa com 5. É igual a 5 vezes 4 fatorial. E assim por diante. E olha que interessante, a gente consegue misturar essas ideias ainda, para criar uma coisa mais interessante ainda. Por exemplo, se eu substituir esse valor aqui nessa nossa operação aqui de cima, olha como que vai ficar. Vai ficar 6, e eu substituo 5 fatorial por 5 vezes 4 fatorial, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Então eu consigo fazer essa abertura aqui, né, desses nossos fatoriais, de acordo com a nossa necessidade. Eu consigo abrir o tanto que eu quiser até chegar num valor onde vai ser interessante para mim. E a gente vai perceber que esses números serem bem próximos aqui vai fazer ligação exatamente com isso que eu estou chamando a atenção de vocês. O 42, o 41 e o 40, eles são números muito próximos. E a gente vai conseguir criar uma relação dessa, pegar um elemento em comum e simplificar tudo. Esse é o objetivo dessa questão, tá bom? Aprender um pouquinho mais sobre o fatorial, algumas propriedades dele e depois aplicar aqui na nossa questão, tá bom? Então vamos criar uma fórmula para isso. Para a gente poder criar uma fórmula sobre esses fatoriais, a gente vai pegar o nosso n fatorial e vamos criar uma fórmula para ela a partir do n, tá? Então se a gente aplicar essa mesma ideia lá no n fatorial, olha o que acontece. N fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial, certo? A gente acabou de ver isso. Aqui, né? Eu pego o número e multiplico pelo fatorial do antecessor. É exatamente isso que aconteceu, tá? E se a gente fizer o fatorial do antecessor? N menos 1 fatorial. Isso aqui vai ser n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Pela mesma ideia que a gente viu ali em cima, né? Eu apliquei a mesma coisa, só que ao invés de números, eu estou aplicando nas letras, né? No n aqui, no fatorial de n. Se a gente substituir essa daqui, a de baixo, na de cima, igual eu fiz ali em cima, olha como que vai ficar. Vai ficar da seguinte maneira. N fatorial vai ser igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Fecha parênteses primeiro, né? Depois põe o fatorial. Então funciona da seguinte maneira, a gente consegue utilizar essa nossa fórmula aqui, tanto essa, que eu vou grifar aqui pra gente, quanto essa aqui na nossa questão. Então vamos fazer isso, usando essas duas fórmulas, deixando bem claro que foi aplicado aqui por meio de uma propriedade, e agora vamos descobrir os valores aqui, ó. O 42, a princípio, ele é 42 vezes 41 fatorial, certo? Muito bem. O 41 fatorial, vou deixar aqui por enquanto, porque olha que coisa interessante. Apareceu aqui um termo comum. Isso é muito bom, porque apareceu o termo comum, eu consigo colocar em evidência. Tudo isso sobre o 40 fatorial. O 40 eu não vou mexer também por enquanto, porque como ele é o menor, provavelmente é ele que deve ser simplificado nessa questão, tá? Consigo colocar o 41 em evidência, então vai ficar 41 fatorial multiplicado o quê? 42 menos 1. 42 menos 1. Por que 1, né? Por causa que quando eu coloco o número todo em evidência, sobra o número 1 ali para poder representar aquela ocupação do número que foi colocado em evidência, tá? Quando a gente desenvolver aqui de novo, né? 41 fatorial vezes menos 1, fica exatamente o menos 41 fatorial. Por isso que eu coloco menos 1 aqui, tá? Não pode sumir com ele. Tudo isso sobre 40 fatorial. Aqui vai ficar 41, olha que legal. Então vai ficar 41 fatorial vezes 41
sobre 40 fatorial. Perceba que aqui temos uma coisa interessante. O 41 está multiplicando e eu tenho 40 fatorial dividindo. 41 fatorial multiplicando, 40 dividindo, 40 fatorial dividindo. Eu quero encontrar alguma coisa inversa. Para ser inversa, tem que ser o mesmo valor. Então, eu vou ter que procurar aqui o 40 fatorial. E aí, eu vou aplicar a mesma fórmula no nosso 41. E vai ficar como? 41 é 40 fatorial, né? Vou colocar o fatorial em evidência. 40 fatorial vezes 41 vezes 41. Tá? Esse 40 vezes 40 fatorial vezes 41 é a definição aqui, né? É a mesma coisa que 41 fatorial. E aí tudo isso sobre 40 fatorial. Olha que interessante o ponto em que chegamos. Gente, temos aqui multiplicações no numerador e uma divisão. E aí quando chegamos aqui, a gente tem que perceber o seguinte. Aqui tem multiplicação, aqui tem multiplicação. Eu vou conseguir simplificar esse 40 aqui com esse 40 aqui, tá? Aqui em cima, por que eu não consegui direto? Por causa da subtração. Quando eu consigo apenas multiplicação, eu consigo simplificar os valores e deixar isso de forma mais fácil na hora de resolver. Cortou em cima, cortou embaixo, então o resultado é 41 vezes 41, que é 41 ao quadrado. A gente consegue calcular esse valor aqui, vamos colocar aqui, 41 vezes 41, só para a gente chegar num número, né, para não ficar só uma potência. Vamos ver quanto que vai dar isso. 1 vezes 1, 1, 4, depois 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Vai ficar bem grande, tá? 1, 8, 6 e 1. 1.681 é o valor dessa nossa expressão. 1.681. Olha que interessante. Chegamos aqui na nossa resposta. E quem diria que ficaria um número tão pequeno, né? Pensando assim, na dimensão que poderia tomar esses fatoriais, o número ficou até consideravelmente pequeno. E vocês podem perceber, olha que interessante. Quando eu tenho sucessores aqui em cima e embaixo um antecessor, eu vou sempre encontrar o número ao quadrado. Podemos criar uma fórmula para isso também, olha que legal. Vamos fazer aqui, se eu aplicar n mais 1, vamos pegar o 41 como referência, porque foi ele que foi encontrado ao quadrado, tá? Então, n mais 1 fatorial menos n fatorial dividido pelo antecessor, n menos 1 fatorial. Isso aqui é exatamente o que a gente tem aqui, só que aplicando para n, esse resultado vai ser igual a n ao quadrado. E foi o que aconteceu aqui na nossa questão, né? A gente fez as operações e ficou 41 ao quadrado. Então, essa daqui também é uma fórmula que pode ser utilizada sempre que você encontrar esse tipo de questão, né, com essa cara aqui, você pode aplicar essa fórmula que foi encontrada a partir de uma resolução, beleza? Se você gostou desse vídeo, curta ele, tá? Não deixe de deixar o seu joinha, se inscreva no canal se você for novo e mande para um amigo para ele poder aprender matemática aqui com a gente também. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.